Ele tinha apenas 9 anos quando lhe deram a coroa. No momento em que morreu, a Inglaterra havia se tornado um pesadelo. Eduardo VI não era apenas um menino rei. Ele era um fanático, um tirano em miniatura. E a sua morte foi tão horrível que até Henrique VIII poderia ter estremecido. Eduardo VI, o garoto que subiu ao trono com apenas 9 anos, evoluiu de uma criança aparentemente inocente para um dos governantes mais inflexíveis da Inglaterra, antes de encontrar um fim tão grotesco que assombraria para sempre a dinastia Tudor. Esta não é apenas a história de um jovem doente e de morte prematura. É uma lição de como a autoridade absoluta corrompe completamente, mesmo nas mãos de uma criança. O que vocês estão prestes a descobrir sobre os últimos dias de Eduardo desafiará tudo o que acreditaram sobre esse legado. Por favor, não esqueça de se inscrever para receber mais vídeos assim. Esta história vai chocar você. Em 1537, Henrique VIII finalmente obteve o que tanto desejava: um legítimo sucessor masculino. O nascimento de Eduardo foi comemorado em toda a Inglaterra como a solução para décadas de instabilidade dinástica. Mas essa alegria teve um preço alto. Sua mãe, Jane Seymour, morreu apenas 12 dias após o parto, deixando o pequeno herdeiro sem mãe e tornando-o ainda mais precioso para seu pai, cada vez mais desconfiado. Desde seus primeiros momentos, Eduardo foi tratado não como uma mera criança, mas como a salvação da Inglaterra, guardado e constantemente lembrado de seu destino divino. Essa separação das experiências comuns da infância seria o primeiro passo na formação de um tirano. Ao contrário de suas irmãs, Maria e Elizabeth, ambas vítimas da ira e rejeição do pai, Eduardo conheceu apenas louvor e adoração. Henrique VIII, talvez oprimido pela culpa pelo tratamento dispensado às filhas, encheu o filho de atenção e afeto que beiravam a reverência. O jovem herdeiro recebeu os melhores tutores que o dinheiro poderia garantir. No entanto, esses não eram educadores comuns. Eram fervorosos teólogos protestantes, selecionados deliberadamente para moldar Eduardo no governante protestante ideal. Desde os 6 anos de idade, Eduardo estudou não apenas latim e grego, mas também obras teológicas detalhadas que condenavam o catolicismo e afirmavam o direito divino dos monarcas protestantes de governar com autoridade absoluta. A escolaridade que Henrique VIII organizou para seu filho tinha menos de educação e mais de condicionamento ideológico. O principal tutor de Eduardo, John Check, embora um estudioso talentoso, também era um fervoroso religioso que encheu a mente do menino com visões da Inglaterra como uma nova Jerusalém, purificada da corrupção católica. Cada assunto, fosse história, filosofia ou a arte de governar, era filtrado pelo prisma da supremacia protestante e do absolutismo monárquico. Aos 8 anos de idade, Eduardo já conseguia apresentar argumentos teológicos complexos para explicar por que os católicos mereciam execução e por que se opor ao seu futuro reinado era equivalente a desafiar o próprio Deus. O que tornava a educação de Eduardo especialmente perigosa era sua mistura de conhecimento intelectual avançado com total isolamento emocional. Embora capaz de debater teologia com acadêmicos universitários, ele nunca havia brincado com outras crianças, nem formado amizades normais. Seus únicos companheiros eram adultos que o tratavam com constante deferência, produzindo um menino capaz de compreender teorias políticas intrincadas, mas sem qualquer senso de empatia ou apreço pela santidade da vida humana. Essa fusão tóxica de inteligência afiada e privação emocional moldaria todas as facetas de seu reinado. No outono de 1547, a Inglaterra estava nas mãos de uma criança de 9 anos criada para acreditar que era o instrumento escolhido por Deus na Terra. Eduardo VI sucedeu ao trono após a morte de seu pai, Henrique VIII, herdando não apenas uma coroa, mas um reino fraturado por turbulências religiosas. O menino rei fora moldado pelos educadores protestantes mais extremos que seu pai pôde reunir. Homens que encheram sua mente com visões de pureza espiritual e autoridade irrestrita. Ao contrário de suas irmãs mais velhas, Maria e Isabel, que sentiram a ira de seu pai diretamente, Edward foi protegido, elogiado e assegurado desde o nascimento de que estava destinado à grandeza.
Este casamento de divino direito e petulância infantil seria, em última análise, revelado letal para milhares. A Inglaterra que Eduardo herdou foi uma nação preparada para a explosão religiosa. Seu pai cortou laços com Roma e fundou a Igreja da Inglaterra. Ainda assim, o reino permaneceu profundamente fraturado. Católicos, protestantes moderados e reformadores radicais, cada um competindo por domínio. Conselho de regência de Eduardo, liderado por seu tio, Edward Seymour, Duque de Somerset, a princípio pareceu favorecer uma governação mais equilibrada. No entanto, o menino rei rapidamente revelou que ele abrigava sua própria visão firme de como o reino deveria ser dirigido. Em suas primeiras sessões do conselho, Edward exibiu uma mistura preocupante de infantilidade, petulância, interrompendo conselheiros experientes para ministrar palestras sobre teologia protestante. O que surpreendeu as testemunhas contemporâneas foi a rapidez com que a criança de 9 anos começou a afirmar-se. Poucas semanas depois de sua coroação, ele estava examinando pessoalmente sentenças de morte e exibindo uma disquingência pela execução daqueles que ele classificou de hereges. Sobrevivendo, registros judiciais desta época retratam uma criança que abordava assuntos da vida e morte como se fossem debates acadêmicos, pesando calmamente os racionais teológicos para punições com o mesmo distanciamento. Ele pode se inscrever para passar em uma passagem em latim. Testemunhas contaram que Edward às vezes sorria enquanto assinava a morte, aparentemente satisfeito com sua própria engenhosidade em descobrir as escrituras suporte para cada execução. Seus primeiros meses como governante foram definidos pelo que cortesãos apelidaram privadamente de religiosos acessos de raiva, explosões violentas sempre que alguém sugeriu moderação na fé política. Tão completamente ele absorveu ensinamentos de seu tutor que ele realmente acreditava que qualquer concessão aos católicos praticada constituía uma pessoal traição do próprio Cristo. Quando um conselheiro propôs permitir que certos nobres católicos mantivessem privacidade na adoração, Edward teria arremessado seu tinteiro para o homem, gritando que Deus puniria a Inglaterra por tal fraqueza. Servos alegaram ter encontrado desenhos em seus aposentos, representando vários dispositivos de tortura, anotados com as jovens avaliações do próprio rei sobre sua eficácia na extração de confissões daqueles considerados hereges. A criança, que deveria estar aprendendo a andar a cavalo, em vez disso, passava o tempo estudando as maneiras mais eficazes de quebrar o ser humano. O verdadeiro perigo de Edward reside na combinação de religioso fanatismo e autoridade real. Enquanto seus conselheiros manobravam e conspiravam ao seu redor, o menino rei absorvia cada ensinamento sobre o direito divino dos reis. Ele manteve exaustivos diários de seu reinado, que revelam uma criança tendo prazer em relatos de execuções, perseguições religiosas e a miséria daqueles que ele considerava hereges. Registros judiciais desta época retratam uma criança que abordava assuntos da vida e morte, como se fossem debates acadêmicos. Testemunhas contaram que Edward às vezes sorria enquanto assinava a morte, aparentemente satisfeito com sua própria engenhosidade em descobrir as escrituras suporte para cada execução. Seus primeiros meses como governante foram definidos pelo que cortesãos apelidaram privadamente de religiosos acessos de raiva, explosões violentas sempre que alguém sugeriu moderação na fé política. Tão completamente ele absorveu ensinamentos de seu tutor que ele realmente acreditava que qualquer concessão aos católicos praticada constituía uma pessoal traição do próprio Cristo. Quando um conselheiro propôs permitir que certos nobres católicos mantivessem privacidade na adoração, Edward teria arremessado seu tinteiro para o homem, gritando que Deus puniria a Inglaterra por tal fraqueza. O menino rei. Registros diários dessa época revelam uma mente cada vez mais desligada do sentimento humano normal. Ele descreveu o sofrimento dos outros com a mesma calma e precisão que ele usou ao gravar o clima, observando detalhes de dor e medo como observações intrigantes, em vez de tragédias humanas. Quando uma empregada de cozinha morreu após ser açoitada por ordem dele, por supostamente recitar orações católicas, sua única observação registrada foi que a correção foi mais eficaz
do que esperado na prevenção de mais erros. O tratamento que dispensa a sua própria família talvez melhor ilustre sua escalada sociopatia. Embora criado ao lado de suas irmãs na primeira infância, Edward não demonstrou nenhum carinho natural por Maria ou Elizabeth depois de subir ao trono. Em vez disso, ele os avaliou através da mesma lente religiosa rígida que ele aplicou a todos os assuntos. Maria era perigosa para o católico a ser controlado ou destruído, embora Elizabeth fosse uma aliada em potencial, cujas inclinações protestantes a tornaram apenas um pouco mais aceitável. Para Eduardo, as relações familiares nunca foram títulos pessoais. Eles foram calculados políticos, considerações a serem manipuladas em serviço aos seus objetivos ideológicos. Ou a mudança no caráter de Edward tornou-se uniforme e ficou mais clara quando seu tio, Thomas Seymour, tentou ganhar influência por meio de presentes e bajulação. Em vez de ser suavizado por bondade, Edward interpretou a frase de Seymour e seus gestos como esquemas manipulativos e respondeu-lhes com cálculo frio. Quando Thomas foi preso sob a acusação de traição, o jovem rei não só endossou sua execução, mas disse que assistiu de uma janela do palácio como o homem que uma vez lhe mostrou favor foi levado para o andaime. Testemunhas notaram que Edward não demonstrou nenhuma emoção quando o machado desceu, em vez disso gravando em suas observações do diário sobre a eficácia de várias execuções técnicas. No momento em que ele alcançou seu 12º ano, sua veia autoritária intensificou-se dramaticamente. O menino, uma vez percebido como frágil e erudito, começou a assumir o comando direto do governo político, frequentemente ignorando conselheiros que ele considerou muito moles. Seu protestante, as reformas tornaram-se mais duras com a obrigatoriedade de frequência, a igreja imposta por uma rede de informantes e punições severas para qualquer desvio da doutrina aprovada. Edward criou pessoalmente um sistema de vigilância religiosa que poderia rivalizar com a Inquisição espanhola, encorajando vizinhos a se denunciarem e até mesmo recompensando crianças por reportarem as ofensas religiosas de seus próprios pais. A fixação do rei com controle alcançado em todos os cantos da vida religiosa da Inglaterra. Eduardo emitiu decretos meticulosos que ditam não apenas as formas de culto público, mas também devoções privadas, prescrevendo precisamente como seus súditos deveriam orar, quais crenças eles devem manter e até mesmo como eles deveriam conceber Deus. Qualquer violação desses comandos foi considerada traição contra a coroa e a divindade, carregando penalidades que podem aumentar de vergonha pública à prisão e, em última análise, para a execução. O menino rei examinou pessoalmente cada caso, aumentando frequentemente o prescrito punições quando ele julgou o original sentenças insuficientemente zelosas em defender a pureza protestante. Eduardo criou o que equivalia a uma rede de pensou a polícia, exortando os cidadãos a informar sobre as atividades religiosas de seus vizinhos com incentivos para acusações bem-sucedidas. Ele supostamente teve grande satisfação em ler estas denúncias, muitas vezes convocando informantes ao tribunal para obter mais informações e detalhes sobre os supostos crimes. Aqueles condenados por abrigar católicos simpatias enfrentaram tortura na prisão ou execução, com o próprio Edward revisitando frequentemente suas frases para garantir que a gravidade corresponda à sua visão intransigente de fé e autoridade. A corte de Eduardo tornou-se uma arena em que a paranoia e o fanatismo eram recompensados, e qualquer demonstração de misericórdia foi considerada fraqueza. A maquinaria da perseguição que ele construiu foi notável tanto por seu design sistemático quanto por sua supervisão direta. Ao contrário de muitos adultos governantes que poderiam delegar tais deveres, Edward revisou pessoalmente cada caso, examinando detalhadamente as acusações contra cada suspeito e, muitas vezes, elaborando punições adaptadas ao que ele considerava específico falhas teológicas. Seus diários desta era eram lidos como manuais de repressão religiosa, contendo análises detalhadas de quais penalidades provaram ser mais eficazes para várias formas de heresia.
O que fez sua abordagem especialmente assustadora foi a fusão de inventividade juvenil com mortal seriedade. Sempre que sentenças convencionais pareciam inadequadas, o adolescente monarca criaria novas formas de humilhação e tormento, invariavelmente defendidas com elaborada teologia e raciocínio. Num caso, um padre católico que se recusou a abandonar sua fé foi forçado a marchar por Londres, carregando um cartaz declarando-o inimigo de Cristo, enquanto as crianças atiravam nele pedras, tudo sob o comando explícito de Edward Ordens. O rei observou a cena de uma janela do palácio, supostamente rindo da miséria do padre, enquanto ditava notas sobre o episódio à sua secretária. A fixação de Eduardo na pureza religiosa alcançou sua própria família, expondo sua total ausência de afeto natural. Ele olhou para sua meia-irmã Mary, uma católica devota, não como parente, mas como a mais grave ameaça à sua protestante Inglaterra. Ao sobreviver às cartas privadas, Edward escreveu sobre ela com ódio, que era ao mesmo tempo mesquinho e assustador, chamando-a de bastarda e inimiga de Cristo, enquanto planejava maneiras de tê-la marcada como ilegítima, ou mesmo executada por heresia. O garoto que poderia ter sentido carinho fraterno, em vez disso, nutriu fantasias de ver sua irmã queimar por sua fé. Sua animosidade para com Maria foi muito além da estratégia política, consumindo-o com um veneno pessoal que alarmou até mesmo seus conselheiros mais fervorosos. Edward dedicou horas à elaboração de cenários pelos quais ele poderia legalmente removê-la da sucessão, consultando advogados protestantes ansiosos por fornecer fundamentação jurídica para o que foi essencialmente fratricídio. Observadores do tribunal notaram que seu comportamento iria azedar com a simples menção do nome de Maria, depois que ele frequentemente se retirava para seus aposentos para compor longos escritos sobre a necessidade teológica de apagá-la e reivindicar o trono, consultando advogados protestantes ansiosos por fornecer fundamentação jurídica para o que foi essencialmente fratricídio. Observadores do tribunal notaram que seu comportamento iria azedar com a simples menção do nome de Maria, depois que ele frequentemente se retirava para seus aposentos para compor longos escritos sobre a necessidade teológica de apagá-la e reivindicar o trono. Esses escritos, preservados nos arquivos reais, expõem uma mente que tinha progredido muito além da política de rivalidade em sociopata total malícia. Sua abordagem em relação a Elizabeth era mais matizada, mas não menos perturbadora. Ao aprová-la na fé protestante, ele considerava sua irmã mais nova, principalmente como estratégica trunfo para o seu programa religioso, não como família. Edward pretendia alavancar o eventual casamento de Elizabeth para garantir alianças protestantes, vendo a felicidade pessoal como insignificante, além das vantagens políticas que a união poderia render. Até mesmo a opinião comparativamente favorável de Elizabeth foi filtrada pelas lentes do seu fervor religioso, sublinhando que o valor dela para ele era inteiramente instrumental, um meio para avançar sua visão de um reino rigorosamente protestante, em vez de uma irmã para ser amada ou protegida. A incapacidade do rei de sustentar laços familiares genuínos, estendidos em sua corte mais ampla. Edward considerou seus nobres, conselheiros e servos não como indivíduos com valor inerente, mas como peças de xadrez a serem movidas de acordo com seus desígnios religiosos e políticos. Anos de serviço leal podem ser apagados em um instante se alguém não conseguiu mostrar zelo suficiente para suas cada vez mais políticas extremas. Para Edward, lealdade significava submissão incondicional à sua visão de uma Inglaterra protestante, deixando não há espaço para consciência pessoal ou hesitação moral. Quando, no início de 1553, ele começou a apresentar sérios sinais de doença, sua conduta tornou-se ainda mais errática e severa. Em vez de suavizar na sombra da mortalidade, o monarca de 15 anos ficou consumido pela necessidade de garantir que as suas reformas protestantes durariam além da sua vida. Para Edward, lealdade significava submissão incondicional à sua visão de uma Inglaterra protestante, deixando não há espaço para consciência pessoal ou hesitação moral. Quando, no início de 1553, ele começou a apresentar sérios sinais de doença,
Sua conduta tornou-se ainda mais errática e severa. Em vez de suavizar na sombra da mortalidade, o monarca de 15 anos ficou consumido pela necessidade de garantir que as suas reformas protestantes durariam além da sua vida. Ou a deterioração da saúde do jovem rei parecia alimentar em vez de temperar seu extremismo. À medida que o corpo de Edward enfraquecia, seu selo religioso brilhou com renovada intensidade, como se procurasse comprimir o valor de uma vida inteira de purificação protestante em seus últimos meses. Os médicos ensinados registraram que sua doença foi pontuada por crises de pregação febril, durante as quais ele proferiu sermões incoerentes sobre a necessidade de erradicar a religião católica da influência, mesmo que isso significasse massacre de todos os católicos na Inglaterra. No início, esses sapos foram descartados como os delírios do delírio. Mas em seus intervalos lúcidos, Edward deixou claro que esses sentimentos eram sinceras convicções, não fantasias induzidas pela febre. Ele começou a realizar conselhos secretos com figuras protestantes radicais, conspirando para ignorar Maria e Isabel, em favor de sua prima protestante, Lady Jane Grey. A trama que surgiu foi impressionante em sua ousadia e crueldade, prevendo a prisão ou assassinato de ambas as irmãs e o estabelecimento de uma monarquia fantoche totalmente controlada por linha dura protestante. O garoto de 15 anos, rei, apesar de sua fraqueza física, se jogou nessas sessões de planejamentos com uma energia que surpreendeu e assustou seus conspiradores. Os detalhes da trama final de Edward revelam toda a extensão de sua transformação de criança inocente a aspirante a tirano, trabalhando com John Dudley, o Duque de Norte. Edward elaborou um plano que teria resultado na morte tanto de suas irmãs quanto na instalação de um regime protestante mais extremo do que tudo o que a Inglaterra já tinha visto. A conspiração incluía disposições para execuções em massa de nobres católicos, a apreensão de todas as propriedades católicas e a criação de um estabelecimento permanente de força policial religiosa que monitorasse todos os aspectos da vida inglesa. O envolvimento pessoal de Edward em planejar essas atrocidades foi ao mesmo tempo detalhado e entusiasmado. A conspiração incluía disposições para execuções em massa de nobres católicos, a apreensão de todas as propriedades católicas e a criação de um estabelecimento permanente de força policial religiosa que monitorasse todos os aspectos da vida inglesa. O envolvimento pessoal de Edward em planejar essas atrocidades foi ao mesmo tempo detalhado e entusiasmado. O rei de 15 anos, no entanto frágil de corpo, atirou-se nestes planejando sessões com um vigor que surpreendeu e enervou seus co-conspiradores. As especificidades de O Último Esquema de Edward revelaram o arco completo de sua transformação de menino aparentemente inocente para aspirante desesperado. Em colaboração com João Dudley, Duque de Northland, ele planejou um plano que teria terminado com as mortes de ambas as irmãs e a criação de um regime protestante mais duro do que tudo o que a Inglaterra já havia suportado. A conspiração pedia a execução em massa de nobres católicos, o ataque e confisco de propriedades católicas e a fundação de uma força policial religiosa permanente encarregada de fiscalizar todas as facetas da vida inglesa. O papel pessoal de Eduardo na concepção dessas brutais medidas foi meticuloso e fervoroso. Em suas últimas semanas, o moribundo monarca compilou extensas listas de católicos marcados para execução, propriedades previstas para apreensão e leis que pretendia cimentar a sua posição protestante utópica. Sua caligrafia cada vez mais instável devido à doença, página preenchida após página com o que era, na verdade, um modelo para o genocídio religioso. A doença de Edward carregava uma ironia cruel, quase parecendo uma retribuição divina para as atrocidades que ele planejou. Modernas avaliações médicas indicam que o jovem rei provavelmente sofria de uma combinação de tuberculose e envenenamento por arsênico, este último talvez administrado involuntariamente por seus próprios médicos em uma tentativa equivocada de curá-lo. O paradoxo não passou despercebido por contemporâneos. O monarca que tinha envenenado a Inglaterra com ódio religioso, ele próprio estava sendo lentamente envenenado
por aqueles que se esforçam para preservar sua vida, como as toxinas e doenças devastaram seu corpo. Edward sofreu alucinações e ataques de delírio que seus cortesãos, muitas vezes, interpretavam como visões religiosas. O menino que não demonstrou compaixão por outros passou suas últimas semanas em agonia implacável, seu corpo atormentado com dor, enquanto ele gradualmente definhava. Tribunal, os médicos comentaram que seu sofrimento parecia alimentar seu selo religioso, em vez de oferecer-lhe qualquer espiritual consolo, como se seu tormento físico servisse apenas para alimentar seu fervor obsessivo, em vez de limpá-lo. As circunstâncias da morte do garoto foram especialmente angustiantes para os presentes. Os médicos do tribunal notaram que, semanas antes de sua morte, o corpo do jovem rei começou a emitir um mau cheiro e sua pele desenvolveu uma tonalidade esverdeada, indicativa de intoxicação grave. Seu cabelo e as unhas caíram e ele foi torturado por convulsões violentas que às vezes o deixavam temporariamente paralisado. Uma vez considerado um dos mais importantes de Henrique VIII, filhos bonitos, ele se tornou uma grotesca sombra de seu antigo eu, seu corpo parecendo se rebelar contra o veneno, destruindo-o. O mais perturbador de tudo, Edward manteve clareza mental suficiente para compreender sua condição. Em seus últimos dias, ele alternou entre gritos de tormento físico e frenéticos tiranos sobre mártires protestantes. Suas últimas palavras coerentes não eram de reconciliação ou perdão, mas de profundo pesar por não ter vivido até completar sua purificação prevista de Inglaterra. O monarca moribundo implorou aos seus co-conspiradores para continuarem com seus esquemas, mesmo na sua ausência, garantindo a eles que Deus recompensaria sua devoção em trazer seu protestante paraíso à existência. O menino rei, horas finais, formou uma grotesca distorção de uma cena do leito de morte. Em vez de buscar perdão ou oferecer afeto por sua família, Edward usou seu último suspiro para amaldiçoar sua irmã católica e orar pela proteção de Deus sobre a Inglaterra protestante contra o que ele chamava de maldade de Maria. Testemunhas atestaram que suas declarações finais foram não de paz, mas de ódio puro, uma conclusão adequada para uma vida consumida por religiosos solitários e políticos extremistas. Quando Edward morreu em 6 de julho de 1553, a sensação de alívio entre seus cortesãos era inconfundível, embora poucos ousassem expressá-lo abertamente. O monarca, que já foi aclamado como a salvação, tornou-se seu despertar pesadelo, e sua morte forneceu apenas a libertação das implacáveis políticas radicais, guiando o reino rumo à guerra civil. Mesmo o seu mais leal adesão admitiu em particular que sua morte poderia ter sido uma misericórdia para a Inglaterra, embora nunca tivessem ousado reconhecer tais sentimentos em público. As consequências imediatas. A morte de Edward expôs o quão dependentes de seus meticulosamente elaborados esquemas estavam em sua conta pessoal de autoridade. Sem o implacável do rei conduzi-lo, a conspiração é desvendada em poucos dias. Tão moderados, os protestantes abandonaram o que agora é reconhecido como um empreendimento extremista. Lady Jane Grey, a pretendida figura de proa do golpe de Edward, encontrou-se quase sem aliados. Como nobres que tinham parecido firmes em seu protestantismo, lealdade abruptamente considerada urgente em outros lugares. Maria triunfante reivindicou o trono e atraiu apoio não apenas de católicos, mas também de protestantes moderados. Alarmado com as profundezas do fanatismo que o governo de Eduardo teve revelado, o menino monarca, que havia se imaginado como o maior da Inglaterra, campeão protestante, em vez disso garantiu que seu reinado seria lembrado principalmente por sua crueldade e pelo alívio coletivo que se seguiu a seu falecimento. Até mesmo protestantes convictos encontraram-se abraçando a católica Maria como uma alternativa mais segura à implacável governação de extremistas protestantes. A ironia do legado de Edward vai longe, além do colapso de seu esquema de sucessão. O jovem rei, tão fixado em erradicar a influência católica, em última análise, reforçou-a por meio de seu extremismo. Ao perseguir vozes moderadas dentro do movimento protestante, ele deixou o protestantismo inglês
dominado por fanáticos cuja severidade alienou crentes comuns em vez de desenhá-los para dentro. No momento de sua morte, muitos protestantes na Inglaterra começaram a ver o catolicismo como refúgio das demandas cada vez mais opressivas do tipo de religião reformada de Eduardo. Os historiadores modernos reexaminaram o reinado de Eduardo V, e o retrato que emerge é muito mais sombrio do que a imagem tradicional de um menino frágil controlado por conselheiros ambiciosos. Sobrevivendo a registros judiciais e privados correspondentes, revelam um jovem genuinamente ansioso para perseguir, exibindo problemas e sinais de prazer no sofrimento dos outros. Direto de Edward, o papel na trama de execuções, junto com seus meticulosos diários, catalogando técnicas de tortura, sugerem que, durante 6 anos, a Inglaterra foi governada pelo que pode ser descrito apenas como um psicopata infantil dotado de poder absoluto. Eduardo, jornada de criança inocente a implacável tirano, oferece uma visão sombria sobre a força corruptora da autoridade absoluta. Ao contrário dos monarcas adultos que poderiam preservar alguma capacidade de empatia ou pragmático julgamento, seu completo isolamento de interação humana normal, combinado com uma crença inabalável em seu mandato divino, produziu uma tempestade perfeita de crueldade. O menino que nunca foi negado e que acreditava que a resistência à sua vontade era literalmente pecadora, tornou-se capaz de atrocidades que chocaram até a era brutal do tutor. Relatórios contemporâneos sugerem que os cortesãos de Eduardo cresceram cada vez mais alarmados com a sua jovem conduta dos soberanos, mas sentiram-se impotentes para intervir. A própria doutrina do direito divino, que legitimou seu reinado, também apresentou qualquer desafio aos seus desejos equivalentes à blasfêmia, deixando mesmo os seus conselheiros mais próximos sem conseguir moderar sua crescente severidade. Eduardo formou uma quadra em que seu mais leve capricho assumiu o peso da lei, e seu crescente apetite pela crueldade não enfrentou outra restrição que não a própria morte. Talvez o mais perturbador seja a questão do que poderia ter acontecido se Edward tivesse sobrevivido até a idade adulta completa. Sua visão para uma Inglaterra protestante abrangia a criação de uma polícia religiosa permanente, a erradicação total da religião católica da nobreza e o estabelecimento de um estado de vigilância, supervisionando cada detalhe da vida privada de seus súditos. Na época de sua morte, em 1553, o rei adolescente já havia começado a implementar essas medidas em um período limitado de escala. E há todos os motivos para acreditar que um adulto Eduardo V forjou um dos mais repressivos regimes. Seu legado permanece como um lembrete claro de que o mal pode surgir das origens mais inesperadas e que mesmo intenções ostensivamente nobres podem ser pervertidas por autoridade não controlada e selo religioso. Na época de sua morte, em 1553, o rei adolescente já havia começado a implementar essas medidas em um período limitado de escala. E há todos os motivos para acreditar que um adulto Eduardo V forjou um dos mais repressivos regimes. Seu legado permanece como um lembrete claro de que o mal pode surgir das origens mais inesperadas e que mesmo intenções ostensivamente nobres podem ser pervertidas por autoridade não controlada e selo religioso. Na época de sua morte, em 1553, o rei adolescente já havia começado a implementar essas medidas em um período limitado de escala. E há todos os motivos para acreditar que um adulto Eduardo V forjou um dos mais repressivos regimes. Seu legado permanece como um lembrete claro de que o mal pode surgir das origens mais inesperadas e que mesmo intenções ostensivamente nobres podem ser pervertidas por autoridade não controlada e selo religioso. A história de Edward também destaca a perigosa interseção da juventude, poder e dogma. Enquanto os adultos se desesperam, pode ser temperado por políticas pragmatismo ou vínculos pessoais. Seu isolamento completo e crença inabalável em sua própria infalibilidade moral permitiram que ele imaginasse atrocidades que até corretores de poder experientes acharam terríveis.
A criança que deveria estar brincando com brinquedos estava inventando massacres, execuções e ataques religiosos, expurgos, tratando vidas humanas como ferramentas dispensáveis em sua missão para a pureza doutrinária. Seu reinado ainda mais ilustra como a educação pode evoluir em doutrinação quando despojada de equilíbrio e compaixão. Os tutores de Eduardo haviam formado um brilhante teólogo pensador, mas também um vazio moral. Um menino capaz de elaborar elaboradas defesas intelectuais contra a crueldade, mas totalmente ignorante da empatia humana básica. Sua história continua sendo um lembrete de advertência do perigo inerente a qualquer sistema educacional que eleva a pureza ideológica acima da fundamental decência. Em última análise, o reinado de Eduardo nos obriga a enfrentar verdades discutíveis sobre tanto a história quanto a natureza humana. Isso quebra a suposição reconfortante de que a crueldade sempre decorre de corruptos conselheiros ou forças externas, insistindo, em vez disso, que às vezes a capacidade de o mal se origina dentro do governante, mesmo quando esse governante é uma criança. Sua vida também nos leva a considerar como sociedades moldam seus líderes e os perigos inerentes à construção de sistemas que concentram poder excessivo em uma figura única. A Inglaterra sobre a qual Eduardo presidiu foi aquela em que a religião e a política eram inseparáveis, em que dissidência era equiparada à traição e misericórdia sinalizava fraqueza. O jovem rei dominou este ambiente com alarmante habilidade, manipulando suas regras para remodelá-lo de acordo com sua própria vontade. A tragédia do reinado de Eduardo não reside apenas em sua morte precoce, mas no fato de que ele viveu o suficiente para causar danos duradouros.